Olá, e como prometido, né, cumprido. Eu me refiro à colocação que nós fizemos quando recebemos aqui o presidente do Diretório Estadual do PT em Alagoas, advogado Ricardo Barbosa, que na época a gente mencionou, porque o partido tinha acabado de realizar em Maceió uma plenária para a escolha, isso há pouco mais de um mês, né, para definição de sua postura, que foi o quê? Continuar no âmbito municipal na oposição e definir aí pré-nomes, adiantar alguns nomes para a possíveis candidaturas para 2024. Isso já tem mais de um mês, né? A gente já, mas sempre procura ter aquela vinculação factual, como a gente fala, sempre trazer alguma coisa que esteja no noticiário. Mas aí, à época, o presidente do Diretório Municipal do PT, que tem aí a prerrogativa de tratar desse assunto, porque o partido realmente respeita todos esses aspectos, estava em viagem, não estava em Alagoas e não pôde atender o convite da produção do Com a Palavra. Aí, na entrevista com o presidente estadual, a gente colocou que seria convidado, foi convidado e aí, finalmente, depois as conciliações, né, as tratativas para conciliar a agenda, temos, enfim, a presença aqui, a grata presença do presidente do Diretório Municipal do PT em Maceió, aqui na capital, Marcelo Nascimento. Bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite, 66, os amigos da produção, estamos à disposição, e os ouvintes também, telespectadores. Muito obrigado. Bom, e a princípio, né, só para a gente contextualizar um pouquinho, como eu falei, o assunto do convite de então era aquele, eleições municipais. Porém, vamos só para o início aqui da nossa entrevista de hoje, inverter um pouquinho a ordem, a gente sempre que deixa a conjuntura nacional, mas só para manter o respeito aí a essa factualidade, a gente hoje tem como elemento principal, que a gente vai debater mais aprofundadamente depois, quando chegar lá no bloco efetivo para isso, conjuntura nacional. Eu me refiro à mini-reforma eleitoral, que hoje aí começa o debate, né, em torno hoje no Congresso começaram os debates em torno do relatório elaborado pelo relator, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, em que aí ele colocou alguns dos aspectos. E aí eu faço a pergunta, a primeira pergunta seria essa, daqui a pouco a gente entra no âmbito municipal, que é do primeiro bloco. Um dos aspectos que ele colocou é essa questão da pluralidade partidária que tem no Brasil. É uma miríade, por assim dizer, para não usar um nome feio, vamos ficar no nome mais de dicionário quase, né? Essa quantidade até exacerbada de partidos. E um dos argumentos, hoje ele falou para um noticioso, para a Globo News, e colocou justamente esse aspecto. Não era para ter, a proposta não é reduzir apenas para os dois partidos que havia, por exemplo, na época da ditadura, quando tínhamos apenas a Arena e MDB, como dizem os críticos, a Arena sim senhor e o MDB era sim, né? Porque não havia na prática uma oposição, a gente vivia numa ditadura militar, mas também uma quantidade muito maior de partidos, acho que vai até de encontro à própria concepção ideológica dos partidos, já que eu, por exemplo, defendo o seguinte, são só duas linhas ideológicas, quem tem o capital, que é o conservador, que defende o outro lado, e o trabalhador. Não é a tua opinião, não seria a tua opinião também, ou uma quantidade maior de partidos, mas não tanto quanto assim pode ser aceitável. Felipe, na realidade o pluripartidarismo que foi adotado aqui no Brasil, ele se descaracterizou bastante, né? Hoje nós temos, acredito, mais de 40 partidos, né? Por aí, todo dia tem notícia do novo partido que está sendo criado. Inclusive a mini-reforma eleitoral, ela já se propõe a disciplinar o surgimento das federações, que de repente pode ser uma alternativa a essa quantidade exacerbada de partidos que nós temos no Brasil, as federações. O PT, por exemplo, faz parte de uma federação com mais 2 partidos, o PV e o PCdoB. A ideia é que essas federações possam aglutinar uma quantidade até maior de partidos. Partidos que têm uma afinidade ideológica, que têm um projeto programático de sociedade, que de repente se constitui enquanto federação, enquanto um bloco, né, de federação,
para disputar as eleições. Então, eu acho que talvez o caminho para a gente corrigir, né, esse caminho tortuoso que foi criado no Brasil do pluripartidarismo exacerbado, né, por exemplo, tem partido aí que se propõe a defender uma causa, uma ideologia, e de repente os titulares são pessoas que se opõem à própria ideologia que o partido defende. Então, essas incongruências, né, essas contradições precisam ser resolvidas na nossa democracia, porque a democracia, finalmente, não é sinônimo dessa dispersão, dessa bagunça toda que se tornou hoje o campo partidário, né, brasileiro. Né? E, para fazer justiça, como citou o entrevistado da edição anterior do Com a Palavra, uma dessas distorções, como cita o presidente do PT aqui de Maceió, com esse pluripartidarismo exacerbado que tem no Brasil, são os partidos de balcão, os partidos de aluguel, né, constituídos apenas, então, somente, olha, eu formo um partido, ofereço para você uma quantidade de vagas, mas só para alugar o partido. Exatamente, o clientelismo, né, partidário que existe, é factual, né, como você gosta de utilizar essa terminologia, né, e existe nas eleições, infelizmente, né, por exemplo, tem candidato que tem uma coligação majoritária, que agora não é mais permitido na proporcional, com 15, 16, né, se orgulha de dizer, olha, 16 partidos apoiam a minha candidatura a prefeito, a governador, a presidente, etc., né, como se isso representasse efetivamente um projeto de sociedade, né, tivesse uma afinidade ideológica em torno do seu programa de governo. Na realidade, Felipe, programa de governo, proposta programática, né, de projeto ético político de sociedade é o que cada vez está mais escasso nas eleições em todo o país, né? Os partidos estão se coligando mais em função de um projeto imediato de poder do que de um projeto efetivamente de sociedade, né? Então, o esforço que nós fizemos de constituir uma federação foi exatamente isso, de resgatar esses princípios, né? Resgatar essa afinidade entre os partidos. Por exemplo, o PCdoB é um partido histórico do PT há décadas, né? Quem não lembra as campanhas, né, de Lula com o PCdoB como vice, com Bisol, né, com outros candidatos, né, indicados pelo Partido Comunista do Brasil, que representem exatamente essa linha de afinidade ideológica, né? Seria muito esquisito, por exemplo, você ter uma aliança com partidos de campos opostos, não é, no mesmo projeto, né? Por exemplo, um partido fascista que defende o nazismo, etc., coligado com o PT, por exemplo, para disputar uma prefeitura, um governo do Estado, ou até mesmo a presidência da República. Então, essas distorções que existem na política brasileira, elas precisam sim ser resolvidas. É claro que não vão ser resolvidas agora com a mini reforma eleitoral, que, na minha avaliação, já está bastante ampla. Não, ampla. O projeto, né, que foi apresentado agora na Câmara dos Deputados, né, está sendo discutido, ele já trata de inúmeros assuntos, né, para uma mini-reforma, realmente, ele está bem robusto. Né? O aprofundamento dessa opinião do presidente, bem como esse outro aspecto aí, os projetos para chegar ao poder, né, que não há nada, mas é absolutamente legítimo. O objetivo pragmático, o objetivo de um partido, de se integrar um partido, de haver partidos políticos, é chegar ao poder. A gente vai deixar para o campo próprio disso, da pauta da gente. O terceiro bloco, quando a gente trata mais de conjuntura nacional. Agora vamos resgatar o assunto que motivaria a vinda do presidente Marcelo Nascimento com a palavra à época, que foi justamente aquela plenária que o partido definiu a posição para o campo, né, para o campo municipal e como é que vai atuar o partido. E um dos aspectos que a gente destacou, quando a gente inclusive registrou isso no site, por exemplo, foi de que PT continuaria a ser oposição no âmbito municipal. Aí eu pergunto, não está uma oposição muito comportadinha, muito até talvez acanhada, não, presidente? Felipe, veja bem, na eleição passada,
Nós apresentamos candidatura própria à Prefeitura de Maceió, exatamente o presidente estadual do PT, o nosso companheiro Ricardo Barbosa, e apresentamos uma chapa de vereadores. Na época não era permitido, não era ainda proibido coligação no âmbito proporcional. Então nós lançamos uma chapa de vereadores e elegemos um vereador, foi o único partido de esquerda que elegeu vereador aqui em Maceió. Não logramos êxito do ponto de vista eleitoral com a candidatura de Ricardo Barbosa, porque foi um cenário muito adverso, né? Era uma candidatura, na realidade, que se definia como uma candidatura para fazer um enfrentamento político, porque o PT precisava se situar nesse cenário político. Nós tínhamos a candidatura de Alfredo Gaspar de Mendonça, que era o candidato do Palácio, do governo, e JHC, que era um candidato que corria por fora e representava um outro bloco. Claro que os dois blocos tinham figuras ligadas ao bolsonarismo local. Então, nós identificamos nitidamente esse viés bolsonarista, né, nas duas candidaturas, e resolvemos ter uma candidatura própria do PT. Inclusive, na época, fizemos tratativas junto a outros partidos de esquerda, exemplo do PSOL, para que a esquerda pudesse marchar aqui de forma unificada. Não foi possível. O PSOL lançou uma candidata, a professora Valéria, a UP lançou, se não me engano, a Lua, né, candidata a prefeita também. E no campo de esquerda nós tivemos 3 candidatos. Juntando a votação dos 3 candidatos juntos, deu exatos 25 mil votos. Então, assim, isso demarcou, mesmo que a votação não tenha sido expressiva, digamos assim, né, comparada ao eleitorado votante de Maceió, mas teve um outro adversário político que as pessoas subestimaram, que foi a abstenção. O número de pessoas que não foram votar no processo eleitoral, o candidato invisível. O candidato invisível, pessoal, teve mais de 100 mil votos. Não só em função da pandemia, naturalmente, mas também porque as pessoas não se identificavam em nenhuma das candidaturas, nem na candidatura de JHC, nem na candidatura do Alfredo Gaspar, nem nessa, digamos assim, dispersão das esquerdas aqui em Maceió. Isso, por outro lado, nos remete a uma reflexão que a esquerda precisa fazer uma autocrítica, porque Maceió foi a única cidade, inclusive, que Lula perdeu a eleição, a única capital, melhor dizendo, que perdeu a eleição aqui no Nordeste. Dos candidatos a presidente da República, só Dilma no segundo turno ganhou a eleição aqui no segundo mandato, quando ela foi disputar a segunda candidatura, ganhou no segundo turno. Mas nós temos uma tradição em Maceió de não dar vitória às candidaturas do campo progressista, especificamente do PT. Isso já é alvo de estudo de vários, né, analistas políticos, estudiosos, etc. Por que o eleitorado de Maceió, que elegeu, por exemplo, Ronaldo Lessa prefeito, Cátia Borna prefeito, teve uma bancada de vereadores muito atuante em vários momentos da história de Maceió, né, do PCdoB, do PT, de partidos de esquerda, né, que tem um eleitorado consolidado, segundo alguns pesquisadores, em torno de 30% de eleitorado progressista, não conseguiu, por exemplo, ampliar a representação na Câmara Municipal de Maceió. Nós só temos um vereador dos partidos de esquerda, que é o doutor Valmir. Enquanto isso, nós temos aí vários vereadores e vereadoras do campo de direita, fisiológica, etc. Isso demonstra que a esquerda precisa fazer uma autocrítica e desenhar um novo caminho de conquista do poder em Maceió, como foi na época de Cátia Borne, como foi na época de Ronaldo Lessa, né, alguns expoentes da política local que tinham um viés nitidamente de esquerda, mas progressista, né? Então, assim, você fala da questão tímida. Enquanto instituição partidária, o PT em Maceió tem se posicionado veementemente contra todas as arbitrariedades por parte do poder público municipal, especificamente do governo do JHC. Agora, nem sempre isso se reflete no comportamento e na conduta de filiados e filiadas, mas assim, há uma orientação clara do partido, há um posicionamento. Você, jornalista, tem recebido muitos releases nossos, inclusive, né? Assim como todos os outros profissionais da comunicação
comunicação, o PT se posicionando toda vez que é chamado, toda vez que ocorre um fato novo aqui na cidade de Maceió. Foi a usina, aqui queriam implantar aqui, né, no Cais do Porto, etc. Foi com relação à Braskem, com relação aos servidores, o aumento dos servidores e tantas outras questões, né, os brinquedos instagramáveis do prefeito JHC e os postos de saúde faltando medicamento, as escolas aí com déficit, né, as creches, Maceió com déficit, a saúde integral, né, aqui de Maceió, melhor dizendo, a saúde básica, o programa de atenção básica da saúde, com um déficit muito grande. Amanhã vai ter até uma sessão pública na Câmara Municipal de Maceió, onde um representante do Ministério da Saúde está vindo discutir aqui como é que Maceió, uma capital que agora já recebeu 600 milhões de reais da Braskem, do acordo com a Braskem, né, de um acordo de 1 bilhão e 700 milhões, não investe, por exemplo, esse dinheiro para melhorar as condições de saúde, a cobertura de saúde no município de Maceió. Então, essa crítica, enquanto instituição Partido dos Trabalhadores, nós temos feito, né? O nosso vereador tem trazido, por exemplo, a discussão do plano diretor de Maceió. O Valmir tem percorrido vários bairros de Maceió para fazer esse debate, mas o prefeito, o JHC, não tem encarado isso como uma prioridade, a revisão do plano diretor aqui da cidade de Maceió. Primeiro, uma correçãozinha. Eu mencionei aqui a candidata da UP, né, a Lua, como também é conhecida, e confundi com uma actiana frequente, uma das nossas entrevistadas para uma outra plataforma que a gente tem aqui, o projeto, que é a defensora da causa animal, Lua Bezerra, a nossa querida, inclusive, colega de profissão que já foi entrevistada aqui, ex-candidata Lenilda Luna, também conhecida como a Lua, aí feita a correção. E a propósito dessa questão, esses estudos, que, como mencionou o presidente, sobre essa diferença entre, né, o que o partido apresenta e o que o eleitorado dá de retorno. Por quê? É o que eu deixo de pergunta para o próximo bloco, já já. Tem governo trabalhando, tem canto tá chegando. Tem trabalho topado do governo de Alagoas. São 8 meses de governo, 8 meses de promessas cumpridas. Vê só, o governo de Alagoas prometeu o 13º do CRIA. Prometeu e cumpriu. Prometeu a contratação de novos policiais. Prometeu e cumpriu. Prometeu o programa Correria. Prometeu e cumpriu. Olha a galera comemorando o IPVA 0. O governo prometeu o aumento do Escola 10. Prometeu e cumpriu. E o crédito do trabalhador? Prometeu e cumpriu. O governo de Alagoas prometeu a duplicação de estradas, prometeu novas creches CRIA, prometeu novos CISPs, prometeu escolas em tempo integral. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Muito trabalho em apenas 8 meses, né? É coisa que só pega. Olha pra aqui. E vem muito mais por aí, porque aqui o trabalho não para. Governo de Alagoas, 8 meses de trabalho e coração. Este Braskem Explica, vamos contar como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E uma das mais modernas redes de monitoramento do país é utilizada para detectar eventuais movimentações do terreno. Já as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas atuam nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros. Obras de manutenção estão em andamento para a preservação do patrimônio histórico, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Na encosta do Mutange acontecem agora a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E nos flechais, equipes realizam ações para promover o acesso da comunidade a serviços públicos e incentivar a economia local, atendendo moradores e comerciantes. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, só que ainda, como a gente não esgotou o assunto, né, continua tratando aí dessa conjuntura mais local, eleições, projeção do partido. Eu deixei uma pergunta no ar, né? Essa, digamos assim,
uma contradição entre aspirações do eleitor, as necessidades que Maceió apresenta, os desempenhos projetados para as campanhas nacionais, o desempenho aqui de Maceió e ainda o conservadorismo. E aí acrescento, aqui temos o prazer de receber o presidente do Diretório Municipal do PT na capital, Marcelo Nascimento, acrescento para ele, como ele relacionou aqui vários nomes que já foram, né, expressão aqui da política local, alguém notadamente progressista, na época do PT também, senadora eleita, né, aqui por Alagoas, Heloísa Helena. Ou seja, a gente tem todo esse rol de pessoas que foram eleitas no campo progressista, porém, ainda essa dificuldade do partido. O senhor mencionou que o partido chegou a fazer uma prospecção sobre possíveis causas para isso daí. Se chegou a alguma conclusão, ainda está em andamento, como é que está essa questão? Felipe, veja bem, eu tenho uma opinião muito pessoal minha. Eu acho que esse projeto ético-político sustentado pelas esquerdas aqui em Alagoas, ele, em determinado momento, teve uma ruptura. Você lembra muito bem que Ronaldo Lessa foi prefeito, foi reeleito, existe uma tradição, inclusive, do eleitorado de Maceió de reeleger os seus prefeitos, foi assim com Ronaldo, foi assim com Cátia, foi assim com Cícero Almeida, Rui Palmeira, né? Há uma tendência, né, do eleitorado, pelas pesquisas de opinião, de reeleger o atual prefeito, embora que não seja imbatível, por isso que nós estamos apresentando candidatura no campo progressista, o Partido dos Trabalhadores está levando nomes para a Federação Brasil da Esperança para fazer esse contraponto aqui em Maceió, porque Maceió não é verdadeiramente uma cidade instagramável. Nós temos problemas crônicos aqui, basta aqui ir na Vila Brejal, no Jacintinho, no Benedito Bentes, né, no Feitosa, olhar as condições das escolas, as condições dos postos de saúde, faltando medicamento, muitas vezes faltando profissionais de saúde. Então, todas essas questões precisam ser debatidas publicamente e o PT quer trazer um projeto ético-político para a sociedade. Mas, voltando à minha reflexão e à resposta da sua pergunta, eu acredito que esse projeto ético-político das esquerdas de continuar governando Alagoas e Maceió, ele teve uma ruptura exatamente quando o ex-governador Ronaldo Lessa, já na sua reeleição, indicou um outro nome, que não um nome afinado com esse projeto político ideológico para a sua sucessão, que foi exatamente o ex-governador Teotônio Vilela. Então, acho que houve uma ruptura, né, do ponto de vista ideológico, com esse bloco, né, de poder, esse bloco ideológico que estava se formando aqui, PDT, PSB, PCdoB, PT, etc., que poderiam, sim, ter um fôlego maior durante várias outras gestões após a gestão de Ronaldo Lessa, e naquele momento houve uma, digamos assim, uma transmissão, né, de cargo, né, para um representante do PSDB, que não é uma pessoa antagônica à democracia. Teotônio Vilela é um senador, inclusive, o seu pai, inclusive, trabalhou muito em defesa do retorno da abertura democrática no período da ditadura militar. Então, Teotônio Vilela, o ex-governador, é uma pessoa do campo, digamos assim, democrático, mas não é do campo progressista de esquerda, né? Ideologicamente ainda está no PSDB, e a gente respeita a opção política dele, ideológica e tal, mas nós temos um projeto ético-político, né, que está afinado com esses partidos do campo progressista. Então, na minha avaliação, naquele momento houve uma ruptura ao se transferir, né, o projeto político para alguém que não era exatamente aí desse alinhamento político-ideológico, né? Não quero dizer com isso que seja a causa de todos os problemas das esquerdas em Alagoas, longe disso. Acho que as esquerdas aqui precisam fazer uma autocrítica, né, em nome do hegemonismo, muitas vezes do projeto político, né, de cada partido, de ter visibilidade, projeção, etc. A gente abre mão, por exemplo, de uma unidade no campo de esquerda, e isso é muito prejudicial. Também foi Ronaldo Lessa, para não injustiçá-lo, né, que foi responsável, por exemplo, quando esteve no governo de Maceió e do estado de Alagoas, que conseguiu unificar esses partidos de esquerda do campo progressista em torno de um projeto político. Que pena que
não teve continuidade, né? Aí, por fim, a aliança com o JHC para a Prefeitura de Maceió, que na nossa avaliação foi um equívoco político, né, na condição de vice, quando estava se discutindo com o PSOL a possibilidade, e com o PT a possibilidade de um projeto coletivo para a Prefeitura de Maceió. Mais uma vez houve uma ruptura e depois o próprio vice-prefeito voltou ao bloco, digamos assim, progressista, né, na condição de vice do atual governador Paulo Dantas e também no palanque, né, depois no segundo turno, no palanque de Lula. O senhor colocou aí um aspecto que, inclusive, a gente questionou de outros entrevistados em outras situações, a propósito aí da condição hoje, enquanto candidato, né, que é um virtual candidato, alguém que está no cargo, tem direito à reeleição, já é potencialmente candidato nessa condição, candidato à reeleição, e aí eu coloquei muitas vezes como pergunta ou muitas vezes como análise, mas aí o senhor já anteviu um termo e eu pegaria a propósito disso. O senhor falou, não é imbatível. Só que, até pela questão do tanto quanto instagramável, o uso de redes sociais, indiscutivelmente, inclusive se elegeu como deputado federal, já fazendo uso pioneiro dessas redes sociais aqui, a penetração que tem, de uma forma geral, na sociedade, esses itens instagramáveis, e aí eu contestaria. O índice nas pesquisas, que muitas pesquisas o colocam eventualmente, né, efetivamente, muito além de quaisquer outros candidatos, sejam quais nomes forem, não é imbatível mesmo, não? Olha, eu acho que, como eu disse anteriormente... E aí, desculpa interrompê-lo, só para manter a tradição do programa, do ponto de vista, aí eu falo até do ponto de vista pragmático, ponto de vista eleitoral, fazendo uma análise bem prática mesmo, sim, né, enquanto... Claro. Político, enquanto liderança de um partido. Veja aqui. Bem, o prefeito JHC tem alguns elementos a favor dele. Primeiro, a juventude, é um jovem, né? As esquerdas precisam ter uma alternância, mas principalmente do ponto de vista geracional, né? Os quadros nossos de esquerda, não só aqui em Alagoas como no Brasil, são quadros da década de 60, né, década de 70, há necessidade de ter uma alternância da juventude, protagonizar um pouco os partidos de esquerda aqui em Alagoas e no Brasil como um todo, né? Então, o prefeito tem esse elemento a favor dele. É uma figura jovem, né? Atrai uma parcela do eleitorado do jovem, possivelmente uma parcela feminina também, né, que se identifica, tal, vê nessa possibilidade. E a questão da comunicação, porque o prefeito JHC começou a investir em comunicação desde a época que era deputado estadual na Assembleia Legislativa, através de parceria com o Facebook, né, com o Instagram, né, vindo, inclusive, representante dessas duas redes sociais internacionais aqui para Maceió para fazer intercâmbio, potencializando a campanha do candidato JHC, tanto a deputado federal, quanto depois a prefeito. Então, já é uma ferramenta, inclusive as redes sociais, que nós, por exemplo, eu sou um homem de 50 anos, né, não entendo tanto de redes sociais, como muitos jovens, né, adolescentes hoje, que mexem com uma sabedoria, uma facilidade gigantesca. Mas acho que a política brasileira, se você pegar, por exemplo, a prestação de conta dos últimos candidatos, das últimas eleições, a deputado estadual, federal, governador, até presidente da República, e verificar o investimento que é feito em impulsionamento, em rede social, né, a grande maioria está muito aquém, ainda está muito analógico, né, as campanhas ainda estão muito analógicas. Por isso que a rede, aliás, a mini-reforma eleitoral agora, uma das cláusulas que pretende alterar é para que, no dia da eleição, por exemplo, seja possível o candidato utilizar as redes sociais para a sua promoção, para fazer campanha, não para impulsionamento, mas para se apresentar ao eleitorado, o que é proibido na atual legislação eleitoral. E também um dos pontos da mini-reforma eleitoral, Felipe, é a questão de você fazer dobradinho, um candidato de um partido, fazer dobradinho com um candidato de outro partido que não estão coligados.
que está proibido na atual legislação eleitoral. Então, todos esses elementos, eu estou só exemplificando aqui, e o PT, naturalmente, nós temos um projeto de sociedade, um projeto ético-político, né? Por isso que nós somos o primeiro partido aqui em Maceió que está discutindo com muita antecedência, né, inclusive a possibilidade de lançar candidaturas à Prefeitura de Maceió, porque nós não nos identificamos nesse projeto que está hoje em andamento aqui em Maceió, capitaneado pelo prefeito JHC. Não é um projeto humanitário, um projeto ético-político que se alinhe com os princípios do Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança. A gente vai para o último intervalo, mas já retorna, e como o assunto está rendendo, a gente continua tratando desse aspecto. Volta já. Tem governo trabalhando, tem no canto tá chegando. Tem trabalho tomado do governo de Alagoas. São 8 meses de governo, 8 meses de promessas cumpridas. Vê só, o governo de Alagoas prometeu o 13º do CRIA. Prometeu e cumpriu. Prometeu a contratação de novos policiais. Prometeu e cumpriu. Prometeu o programa Correria. Prometeu e cumpriu. Olha a galera comemorando o IPVA 0. O governo prometeu o aumento do Escola 10. Prometeu e cumpriu. E o crédito do trabalhador? Prometeu e cumpriu. O governo de Alagoas prometeu a duplicação de estradas, prometeu novas creches CRIA, prometeu novos CISP, prometeu escolas em tempo integral. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Muito trabalho em apenas 8 meses, né? É coisa que só pega. Olha pra aqui. E vem muito mais por aí, porque aqui o trabalho não para. Governo de Alagoas, 8 meses de trabalho e coração. Neste Braskem Explica, vamos contar como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E uma das mais modernas redes de monitoramento do país é utilizada para detectar eventuais movimentações do terreno. Já as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas atuam nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros. Obras de manutenção estão em andamento para a preservação do patrimônio histórico, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Na encosta do Mutange acontecem agora a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E nos flechais, equipes realizam ações para promover o acesso da comunidade a serviços públicos e incentivar a economia local, atendendo moradores e comerciantes. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último, né, como a gente sempre costuma registrar, terceiro e último, infelizmente porque está acabando e a gente, tem frisado, né, graças aos entrevistados, os assuntos têm rendido, as conversas, é muito mais do que uma entrevista em si, à exceção das interrupções deste que vos fala, mas sempre para melhorar o debate e, em momento nenhum, espero a gente ter sido aqui indelicado com nenhum dos nossos entrevistados. Assim sendo, as conversas têm rendido, têm sido bem produtivas em termos de informações, em termos de questionamentos e tudo mais. Aí, quando está para acabar, a gente sempre deixa essa interjeiçãozinha. Assim também está acontecendo com esta entrevista, em que temos o prazer de receber o presidente do Diretório Municipal do PT em Maceió, aqui na capital, Marcelo Nascimento. E aí eu volto ainda a uma colocação que o senhor fez sobre essa questão, a necessidade de renovação dos quadros, juventude e tudo mais. Só que aí eu pergunto, para a próxima eleição, ainda o nome do PT a ser colocado não corresponderá a isso, ou seja, vai ser o nome de, digamos, com todo respeito, de velha guarda. Estamos em construção, né? Como falta um ano ainda para as eleições, né? É possível que até lá a gente faça, dentro da federação, com os partidos que a gente está dialogando, haja a possibilidade, inclusive, de
confluir nomes, enfim, né, com capacidade, com densidade eleitoral. Hoje, nós tínhamos o deputado federal Paulão, que já concorreu várias vezes para prefeito de Maceió, duas eleições pelo menos, uma com a Cátia e a outra, se não me engano, com o Regis Cavalcante, né? O Paulão retirou o seu nome, porque tem um outro projeto a médio prazo, que é o Senado, disputar o Senado da República, e assim nós ficamos com 2 nomes, que é o deputado estadual Ronaldo Medeiros, que está fazendo um excelente trabalho na Assembleia Legislativa, já está no seu 3º mandato de deputado estadual, sempre muito atuante, trazendo temáticas muito modernas e necessárias para o debate no Parlamento Estadual. A outra é uma colega sua de profissão, a Hélida Miranda, né, do Sindicato dos Jornalistas, de ACUT. A Hélida também já disputou cadeira de vereadora. Na última eleição para deputado estadual ficou na 2ª suplência, né? O ex-deputado Júlio Cabral é o primeiro suplente, inclusive, de deputado estadual da nossa federação. Então, nós temos esses nomes que estão sendo apresentados. É claro que o PCdoB também tem nomes, o PV terá nomes, os partidos que nós estamos dialogando, o PSOL, o próprio MDB já publicizou na imprensa que tem vários nomes que estão sendo cogitados, um deles é o doutor Vanderlei, Rafael Brito, a filha do Abraão Moura, deputada Cibele Moura, e outros nomes que surgirão. A ideia, pelo que eu estou percebendo assim, caminha para que nesse primeiro turno a gente tenha candidaturas pulverizadas, né? E no segundo turno unifique em torno de um nome para fazer o embate aí com o prefeito JHC. Ou seja, pelo que se está desenhando, a projeção de mais longo prazo é essa para o PT. Ter segundo turno, juntar forças, se preparar para essa estratégia de, por assim dizer, forçar ao segundo turno. Exatamente. É possível que isso aconteça, Felipe, porque, veja bem, acho muito difícil o prefeito JHC ganhar com 50% mais 51% dos votos dos maceioenses, né? Dado, né, o desgaste que a administração tem também, esse episódio da Braskem, por exemplo, há crimes que, por exemplo, estão sendo denunciados internacionalmente, como a questão do prefeito ter concedido todo o território dos 5 bairros para a Braskem, né, ter cedido essa área toda por 15 anos, através de um termo de comodato, isentou de isenção fiscal a própria empresa Braskem, não contratou uma empresa para fazer a questão do estudo técnico, a empresa independente, né, ou seja, confiou nos próprios estudos da própria empresa, que foi a causadora da tragédia dos bairros que afundaram aqui. Então, todos esses crimes que foram cometidos contra a população de Maceió, contra a municipalidade, estão sendo apurados, denunciados internacionalmente, e eu acredito que a população também vai avaliar todas essas questões na hora do voto, de verificar o que é que quer o melhor para Maceió. Há um calendário aí para a federação, para o PT, por exemplo, como a gente mencionou, naquela época, né, quando tivemos aqui o presidente do diretório estadual, tinha acabado de acontecer a plenária do diretório municipal. Quais são as próximas etapas dessa definição? Já tem, por exemplo, uma data para o partido, entre esses nomes que estão sendo cogitados aí, bater o martelo, será fulano, será cicrano, como é que será esse processo aí? Olha, nós temos uma plenária municipal no próximo dia 23 de setembro, um sábado, no auditório do Sindicato dos Urbanitários. Já convido toda a militância do Partido dos Trabalhadores aqui em Maceió. Essa plenária será uma grande plenária, né, com todos os filiados e filiadas aqui da cidade. Nós vamos discutir as realizações do governo Lula, vamos discutir a organização territorial de base do PT. Hoje o PT
tem nucleação em pelo menos 15 bairros aqui de Maceió, estamos expandindo essa nucleação. Nós também vamos discutir o planejamento para as eleições de 2024, eu já te adianto, se a eleição fosse hoje, nós já temos uma chapinha de vereadores e vereadoras pronta há um ano antes das eleições, exatamente o que a gente fez na outra eleição de 2020. Isso é o que garante os partidos de esquerda que não compram voto. Do termo, o que é, por que chapinha? É uma chapa proporcional de vereadores e vereadoras, né? Então, nós já temos pessoas que já foram identificadas, lideranças, com capilaridade eleitoral, com mais de 1.000 votos em média, que já foram testados. Quantos nomes? Eleitoralmente. Temos em torno de 15, né? Porque há que se distribuir proporcionalmente as 26 vagas, então, entre os outros partidos da federação, o PCdoB, o PV e o próprio PT. Então, vai dar uma média aí de 8 a 9 vagas por partido. O PT já tem 15 nomes para apresentar à Federação Brasil da Esperança. Outra pergunta de resposta rapidinho para a gente poder otimizar o tempo. Perspectiva de quantas cadeiras fazer na Câmara na próxima legislatura? Olha, já há um zum de que os vereadores já pensam em ampliar de 25, atuais 25 para 27. Pelo número de habitantes de Maceió, do eleitorado também, é possível ampliar até para 30, mas por uma questão de precaução, para não, né, onerar, né, os cofres públicos, os vereadores pensam em ampliar apenas 2 vagas, pelo menos é o que se ouve falar, né? Em assim sendo, poderá ter 27 vagas mais uma, ou seja, 28 vagas em disputa, né, na chapa, mas efetivamente 27 cadeiras de vereador. O número atual são 25, né? Aí cada partido ou federação pode lançar 26 candidatos e candidatas. Agora, só para a gente pelo menos colocar o registro aí dessa conjuntura nacional, que é o tema do terceiro bloco do nosso programa, só que o assunto local rendeu tanto que a gente não poderia se furtar a continuar, pelo menos esgotar um pouquinho mais isso. Porém, a gente não âmbito nacional. Primeira colocação, essa questão, como o senhor também colocou, de não seguir, não entrar em contradição de ir formar alguma formação, alguma pretensa aliança com uma linha ideológica diferente. Mas como foi colocado também, inclusive aqui no último programa, se cogitou até de que o PT poderia fazer uma aliança um tanto quanto, no mínimo, esdrúxula, talvez, com o PL, visando aí ter apoio ao nome de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Isso aí causa, de qualquer forma, algum embaraço a uma liderança do partido aqui no Nordeste, ou isso está completamente descartado? Olha, Felipe, o Diretório Nacional do PT criou um grupo de trabalho eleitoral que está avaliando as capitais, são prioridades, inclusive, né? Então, capitais de cidade acima de 100 mil eleitores são, no caso, Maceió e Arapiraca, né? São prioridades e são monitoradas diretamente pela direção nacional, acompanhadas, melhor dizendo, pela direção nacional do PT. Eu acredito que essa possibilidade do PT se aliar ao PL aqui em Maceió, em qualquer outro lugar do Brasil, está totalmente descartado. O Diretório Nacional, a semana passada, publicou uma nota pública dizendo que todas as direções do PT no país como um todo estão terminantemente proibidas de fazer aliança com o PL, que representa exatamente o projeto bolsonarista, que foi derrotado nas urnas, mas que ainda está, né, muito presente no seio da nossa sociedade, né? Então, o PT, só para finalizar, Felipe, nós temos a nosso favor o tempo de televisão, né? O segundo maior tempo de televisão é o tempo do Partido dos Trabalhadores, ou seja, uma candidatura do PT aqui em Maceió terá um tempo de televisão diferenciado, né? Temos também o segundo maior fundo eleitoral, né? Isso garante um fôlego para que o candidato tenha uma estrutura de televisão, de rádio, de comunicação, de campanha nas ruas, etc. E é o partido do presidente da República. Então, com todos esses adjetivos, não teria por que a gente deixar de lançar um candidato do Partido dos Trabalhadores e da Federação para apoiar o atual prefeito da capital. E só
para a gente encerrar mesmo, e pode parecer até uma pergunta capciosa pelo quão abrangente ela é, mas infelizmente é o tempo que nos deixa nessa condição. O que atemoriza, por assim dizer, do ponto de vista até eleitoral mesmo, o que seria mais difícil de enfrentar, na tua opinião, como político, um militante com uma história aqui em Maceió, num campo progressista, num segmento progressista, sobretudo, e no partido nem se fala. Todas essas conjunturas, conservadorismo em Maceió, todo esse aspecto, né? Ou um outro elemento que nasceu nos últimos 4 anos, que é todo esse conjunto, né? O ódio resumido no bolsonarismo. O principal propósito do PT aqui em Maceió é combater o fascismo e o bolsonarismo. Nós, enquanto partido de esquerda, partido do campo progressista, nós temos muita clareza do nosso papel, da nossa vocação constitucional, histórica, que é exatamente fazer o contraponto com as forças antagônicas. E, nesse momento, aqui em Maceió, essa força antagônica representa o bolsonarismo do PL, do Partido Liberal, personificada através da candidatura do prefeito JHC, que se encarregou agora, numa reforma administrativa, de acomodar todos os filhotes de ditadura, do fascismo, nas secretarias. Aí tem menino até de 18 anos sendo secretário de municipal, sem nunca ter tido experiência administrativa alguma, só para acomodar os aliados políticos, né, que figuram em torno do bolsonarismo aqui em Maceió. Então, nós temos a obrigação, Felipe, senão o PT se acaba. É melhor ir para casa, renunciar ao meu cargo de presidente municipal do PT, o Ricardo renunciou ao cargo estadual, o Paulão, o Ronaldo, o vereador, porque a nossa vocação é exatamente uma vocação para a defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores, e aqui o principal partido de esquerda da América Latina e do Brasil tem que se colocar de forma altiva no processo eleitoral aqui em Maceió, apesar, né, muitas vezes das condições não muito favoráveis eleitoralmente, mas nós estamos cumprindo um papel político, né, um papel institucional aqui, junto ao eleitorado que acredita no nosso projeto ético-político. Presidente do Diretório Municipal do PT em Maceió, aqui na capital alagoana, Marcelo Nascimento, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Felipe, o pessoal da técnica, os ouvintes, telespectadores. Agradecer mais uma vez, o Felipe é um amigo, né, jornalista, que a gente tem muito respeito pela tua trajetória, né? É um profissional muito delicado, muito dedicado e capacitado, né? E sempre teve o nosso respeito e a nossa admiração, desde a década de 80, quando eu concedi as primeiras entrevistas. Que bom. Como eu costumo dizer, longevidade é um dom também. É verdade. Presidente, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado pelas palavras, muito lisonjeado. E a gente vai ficando por aqui. Como sempre, como você sabe, sempre deixando aquele para refletir e ir fazendo já uma tradiçãozinha, repetindo um que já foi de outra vez, mas que a gente não tem pudor nenhum de repetir quando vale a pena. E eu acho que esse sempre valerá. Não é à toa que é chamado, como é atribuído a vários nomes, de Rei Davi a Salomão a São Francisco de Assis. Dai-me indignação, dai-me coragem para combater as coisas que não posso aceitar e dai-me resignação para aceitar as que não posso mudar. Só que, principalmente, dai-me sabedoria para ver a diferença de uma para a outra. Até.